Olá pessoal, eu sou o Thiago Couto e nessa aula a gente vai ver o que é biologia, né? Então a gente vai ver os assuntos abordados pela biologia e o que é a vida segundo a biologia, né? O que é a vida pela ótica da biologia. Mas antes da gente começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal para dar aquela força, tá certo? Vamos lá. Se a gente pegar a palavra biologia, a gente vai ver que bio significa vida e logia significa estudo. Então a biologia nada mais é que o estudo da vida, né? Desde as células, os componentes das células, a organização das células, até a interação dos diversos organismos com o ecossistema. Então a biologia ela estuda desde as menores partes de um ser vivo até um ecossistema, onde você tem diferentes populações de espécies interagindo no mesmo local. Mas a grande pergunta é, o que é vida? Então a gente vai ver o que é vida na ótica da ciência, na ótica da biologia. Os seres vivos eles apresentam algumas características que os diferenciam das matérias que não estão vivas, né? Das matérias não vivas. Só que as matérias vivas e as matérias não vivas elas são formadas por átomos. Como elas são formadas pela mesma estrutura, elas estão sujeitas às mesmas leis da natureza, né? Como, por exemplo, a gravidade. Então, tanto a matéria não viva quanto a matéria viva estão sujeitas à lei da gravidade e outras leis que regem a natureza. Só que as matérias vivas, elas sempre possuem alguns elementos químicos, que são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. E essas ligações químicas, elas unem os átomos, formando moléculas orgânicas, como proteínas, lipídios e glicídios. Uma outra característica dos seres vivos é que todo ser vivo possui um alto grau de organização, o que não é visto nas matérias não vivas. As moléculas orgânicas se organizam em células, e as células são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Elas podem ser eucarióticas, que é o que a gente está vendo aqui na imagem, uma célula eucariótica animal, onde você vê diversas organelas membranosas dentro dela e a presença de carioteca. Ou podem ser mais simples, como essa célula eucariótica, que é uma bactéria, onde você não tem aquelas organelas membranosas e nem a presença da carioteca. Os organismos unicelulares são formados por uma única célula, que é a que a gente está vendo aqui, uma bactéria, né, um organismo unicelular, e também podem ser pluricelulares, que são formados por mais de uma célula. Os seres vivos possuem metabolismo, né? Então as células elas estão sempre se renovando, né? As estruturas celulares elas vão sendo substituídas por estruturas mais novas, vão sendo degradadas para que novas estruturas vão sendo construídas. Só que para isso existe um gasto de energia. E através da comida, né, que os nutrientes orgânicos, né, o que a gente come todo dia, almoça, janta, ele repõe a energia necessária para a célula fazer isso e também fornece o material para a célula se renovar. O metabolismo pode ser dividido em anabolismo, que é quando acontece a produção de novas substâncias a partir de substâncias mais simples, e catabolismo, que é quando existe a degradação de substâncias mais complexas em substâncias mais simples. A organização ela é dinâmica. Por que ela é dinâmica? Porque, apesar da célula estar sempre se renovando, apesar do nosso organismo estar sempre com as células sendo renovadas, a organização delas é a mesma. Então, as células se renovam, mas a organização celular se mantém. Os seres vivos reagem e se movimentam. Então, a maioria dos animais tem a capacidade de se movimentar, né, de se locomover. Isso faz com que seja mais fácil que, quando eles recebam um estímulo do meio, seja mais fácil a reação deles a esse estímulo, né? Por exemplo, aqui embaixo a gente está vendo um grupo de elefantes que foi à procura de água, né? Porque provavelmente estavam sentindo necessidade, né? Sentindo sede, então foram à procura da água. A gente também, né? Eu, por exemplo, moro no Rio de Janeiro, faz um calor absurdo aqui no verão. Então, se eu estou na rua, vou sentir um calor, né? O sol batendo em cima de mim, vou ter esse estímulo do meio ambiente, vou me locomover até um local com sombra, com ar-condicionado. Ou seja, o fato de se locomover faz com que seja mais fácil com que os animais reajam a estímulos do meio. As plantas também reagem a estímulos, só que de forma mais lenta, né? A gente está vendo aqui na direita uma planta carnívora, então quando um inseto pousar dentro dela, ela vai reagir a esse estímulo e vai fechar
prendendo o animal ali dentro. Os seres vivos crescem e se reproduzem. Só que alguns minerais também crescem. A diferença é que eles crescem por processos diferentes dos seres vivos. A gente está vendo aqui na imagem estalactites, que são formadas em algumas cavernas, e que crescem através de agregação de matéria. Já nos seres vivos, os seres vivos crescem com a produção de substâncias formadas no metabolismo celular. O crescimento de seres unicelulares acontece com o crescimento da célula, já que eles só possuem uma única célula, eles são formados por uma única célula, aquela célula cresce, a estrutura cresce. Já em organismos pluricelulares, há um aumento do número de células, certo? Através da reprodução celular. Então, a reprodução de seres unicelulares se dá através da divisão da célula, e a reprodução de seres pluricelulares se dá através da reprodução celular. A reprodução pode ser assexuada e sexuada. A assexuada é quando o organismo surge a partir de um único ser parental. A gente está vendo aqui na imagem uma bactéria, na letra A, um único ser parental, que vai dar origem a duas bactérias. Simplesmente é uma divisão daquela única célula. Já na produção sexuada, ocorre a fecundação dos gametas. Então, a gente está vendo aqui o espermatozoide, um óvulo, onde o espermatozoide vai fecundar o óvulo, formando então um zigoto, e a partir daí vai haver a reprodução celular, formando um novo organismo. Dentro da reprodução sexuada, ela pode ser autofecundação, quando os gametas do mesmo indivíduo se autofecundam, então um organismo que possui o gameta masculino e o gameta feminino, e a fecundação cruzada, que é quando acontece a fecundação de gametas entre dois indivíduos diferentes. Os seres vivos, eles passam as características, eles transmitem características para os seus descendentes. É o que a gente chama de hereditariedade. E está ligada à reprodução, que é através da reprodução que a gente passa nossas características para os nossos filhos. Eles passam, então, o material genético, que é onde estão essas informações genéticas, certo? Então, a informação que vai dizer se o seu olho é azul, se você é loiro, se o seu pé é grande, se a sua mão é pequena. E são características que vocês herdaram dos seus pais. Essas instruções genéticas estão no DNA, que é chamado de ácido desoxirribonucleico. E é importante destacar que alguns vírus não possuem DNA. Os seres vivos possuem variabilidade genética e se adaptam. Então, por exemplo, eu e você somos da mesma espécie, mas existe uma leve variabilidade genética com que faz com que nós sejamos diferentes. Por exemplo, um chimpanzé possui 98% do seu DNA similar ao do ser humano, mas esses 2% é suficiente para que nós sejamos indivíduos de espécies diferentes, com características diferentes. Essas características são passadas de pai para filho, e com essa passagem de pai para filho, também vai ocorrer essa variabilidade nos filhos, podendo fazer com que eles tenham mais chances de crescer e se reproduzir. Essa adaptação ela se dá através da seleção natural, que eu vou demonstrar aqui. Por exemplo, na imagem que a gente está vendo na direita, a gente está vendo um conjunto de bactérias, antes da seleção natural. Então, você tem bactérias ali com baixo nível de resistência a antibiótico e bactérias com alto nível de resistência a antibiótico. O que vai acontecer? Você ficou doente, tem que tomar antibiótico e tomou o antibiótico. Quando você toma antibiótico, as bactérias que são menos resistentes vão morrer, certo? Morreu. Então, após a seleção, após você tomar o antibiótico, após o início do tratamento, você ficou só as bactérias mais resistentes. E o que você tem que fazer? Continuar tomando o remédio, para não dar problema. Porque se você parar de tomar o remédio, aquelas bactérias menos resistentes já morreram, só ficaram as mais resistentes. O que vai acontecer? Elas vão se reproduzir. Elas se reproduzindo, você só vai ter bactérias no seu organismo que possuem alto nível de resistência ao antibiótico.
porque as características delas foram passadas para os seus descendentes. E a seleção natural permite a evolução das espécies. Então, é desde o início da vida na Terra que as espécies vêm sendo selecionadas naturalmente. Ou seja, as mais adaptadas têm mais chance de crescerem e se reproduzirem e passar suas características para os seus descendentes. E aí voltamos à questão inicial, que era o que é vida. Então, pessoal, assim, é complicado a gente definir o que é vida, não é tão simples, né, definir a vida. A gente, como eu mostrei, a gente consegue diferenciar organismos vivos, né, seres vivos, de matéria não viva. Mas tem uma definição que eu gosto, que é do Jeffrey Wilkin, que em 1987 define a vida como uma hierarquia de unidades funcionais que, através da evolução, tem adquirido a habilidade de armazenar e processar a informação necessária para a sua própria reprodução. Qualquer definição, né, ou a maioria das definições que vocês forem procurar no Google, que vocês forem pesquisar, elas vão levar as características que permitem que haja a evolução através da seleção natural. Se vocês forem ver e pesquisar diferentes definições de vida, claro, segundo a biologia, segundo a ciência, elas vão levar tudo que estiver escrito lá vai levar à evolução através da seleção natural. Esse é o ponto-chave que vocês podem observar nas diferentes definições de vida. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa aula. Vimos aí o que é biologia, né? Vimos que os biólogos estudam desde as células e o seu metabolismo até ecossistemas e a interação dos organismos com esse ecossistema. Vimos que a matéria viva, né, os seres vivos, possuem características diferentes da matéria não viva, né, como reprodução, organização, movimentação, hereditariedade e outras características que nós vimos. E vimos aí, no fim, uma definição de vida, né, segundo a biologia, segundo a ciência. Tá certo? Peço mais uma vez para se inscreverem no canal, para dar aquela força. Um grande abraço e até a próxima aula.